gostaria de apresentar uma pessoa muito especial que vai falar aqui dessa primeira parte. Ele é formado em Educação Física, atua na área e também na área de Marketing de Relacionamento, ao qual o nosso tema de agora está ligado. Uma pessoa, né, de muito sucesso e por isso ela está aqui para passar um pouquinho de toda essa vivência aí, né, e já ajudou um monte de pessoas. Eu sou muito fã dele. Então, por favor, vamos receber com uma salva de palmas o Roberto França. Já ia pegar o microfone. Bom, começar... Boa noite para todo mundo que está em casa, boa noite para quem está aqui presencialmente. Quando eu fui convidado pelo Fábio e pelo César para fazer o treinamento, a primeira coisa que me veio na cabeça foi falar um pouco a respeito de como construir uma organização rentável, só que muito mais que isso, duradoura. Marketing de relacionamento, eu não sei... Tem dois lados, né? O lado bom e o lado ruim. O lado ruim é que tem muita gente que faz isso de uma maneira muito amadora, faz como se fosse um plano B e lida mesmo como se fosse um plano B. E aí a gente vê que essas pessoas às vezes acabam não tendo resultados expressivos. E tem também o inverso, tem algumas pessoas que veem isso como uma estratégia para você ganhar um pouquinho de dinheiro. Ir lá dar uma tacada, dar uma paulada, ganhar 1 milhão, ganhar 2 milhões e sair fora. E eu tenho uma visão completamente diferente e várias outras pessoas que estudam demais esse negócio, que autores, pessoas que não têm envolvimento com a nossa empresa escrevem a respeito desse modelo de negócio como algo para você entrar, se dedicar de 2 a 5, 10 anos e construir uma organização que te gere renda para o resto da vida. Se você pega as 10 principais empresas desse segmento, elas têm mais de 50 anos de vida. E com certeza tem pessoas que entraram nos seus primeiros anos e que geram renda ainda hoje sem trabalhar. Então eu queria dividir com vocês aqui um pouco a respeito desses 3 pontos aqui, ó. Passou o slide sem querer. Conhecimento, habilidade e atitude. É o famoso chá, para quem nunca ouviu. Eu acredito que esse é o segredo para você ter sucesso em qualquer coisa que você queira na sua vida. Qualquer coisa que você queira ter sucesso, você precisa ter um pouquinho de conhecimento, você precisa desenvolver algumas habilidades e você precisa ter atitude. Então o começo do treinamento, qual que é a minha ideia? É passar um pouco de conteúdo para gerar um pouco de conhecimento para todo mundo a respeito da nossa indústria, da nossa empresa, dos nossos produtos. E aí depois é partir um pouco para a parte mais prática aí, falando um pouquinho de habilidade e de algumas atitudes que você precisa ter para desenvolver o negócio. A gente usa muito essa expressão, que para você ter sucesso dentro desse modelo de negócio, na nossa empresa, ou em qualquer empresa que você atue, você precisa ter crença. Algumas pessoas falam 3 pilares, algumas pessoas falam 4 pilares, que seria crença. Quando eu falo de crença, né, que fique claro, eu estou falando de conhecimento, não estou falando de religião. Conhecimento na indústria. O que eu falo de indústria? Indústria das vendas diretas. É legal você entender que a nossa indústria ela é dividida em vendas diretas, ela é dividida em mononível e multinível. O que é mononível? É uma empresa que simplesmente permite que você compre os produtos da empresa e revenda. E o que é o multinível? São empresas que permitem que você, além de comprar os produtos da empresa e revender, a empresa te permite recrutar novas pessoas que vão movimentar esses produtos e isso vai alavancar os seus ganhos. Você começa a ter uma participação nos lucros dessas pessoas que você trouxe para o negócio. Na minha visão, extremamente justo, nada mais justo. Eu fui lá, convidei a pessoa, conectei ela na empresa, apresentei os produtos, ensinei ela a trabalhar. Eu acho muito justo eu ganhar uma comissão por isso. Você precisa ter crença na empresa que você escolheu trabalhar e consecutivamente nos seus produtos, e você precisa ter crença em você mesmo, né? Que você é capaz de fazer o negócio. E eu posso te falar, eu acredito que aqui está o ponto mais difícil. Eu tô envolvido nesse projeto há 3 anos e pouquinho. Eu já vi muita gente que, com um pouco de informação a respeito da indústria, um pouco de informação a respeito dos produtos e da empresa, fica tranquilo, entende que o negócio é sério, que dá certo e que muita gente ganha dinheiro e que muita gente gosta dos produtos, mas eu vejo que a maioria das pessoas tem dificuldade de virar essa última chavinha aqui. Será que eu sou capaz de ter resultado dentro dessa empresa, desse negócio? Que habilidades eu preciso ter? Eu preciso ser um extremo orador? Eu preciso ser uma pessoa popular? O que eu preciso? Então é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar hoje. Vou começar trabalhando o foco na indústria, né? A primeira crença ali, falar da indústria de venda direta. Ela começou em 1903. E se acredita que tem muita gente que ainda hoje nunca ouviu falar? Cara, direto eu sento com pessoas para conversar
que nunca ouviram falar desse modelo de negócio. A primeira empresa foi essa, Watkins, e ela trabalhava com esses produtos aqui, ó. Com certeza você que tem um pouquinho mais de 30, 40 anos aí já deve ter visto esse produto aí na mesa da sua avó, da sua mãe, ou algo assim. Como é que funcionava a empresa? Foi a primeira empresa que te permitia comprar no atacado e vender no varejo, simples assim. É uma empresa de venda direta que trabalhava com um sistema de marketing mononível. Qual que é a sacada da empresa? Ao invés deles investirem muita grana em propaganda, contratar famosos e investir mesmo, isso é muito caro, eles começaram a entender, bom, peraí, deixa eu permitir que pessoas comuns saiam por aí divulgando os meus produtos, vendendo os meus produtos, eu vou ter uma margem de lucro um pouco menor do que se eu fizesse todo esse trâmite tradicional, né, de você investir em propaganda e todos esses intermediários aí que a gente tem no marketing tradicional, eu vou permitir que pessoas comuns saiam por aí vendendo o meu produto, com uma margem de lucro, e essa pessoa vai ganhar proporcional ao esforço dela, o que eu acho sensacional. Esse modelo de negócio onde a empresa te paga um salário fixo para você ficar preso lá 8 horas, faz com que as pessoas façam aquela lei do mínimo esforço. Eu vou me esforçar o mínimo possível só para não ser mandado embora, porque eu sei que no final do mês meu salário está garantido. Aqui a gente começou a trabalhar com a meritocracia. Então você vai ganhar proporcional ao seu esforço, o que eu acho sensacional. Eu hoje só quero me envolver nesse tipo de trabalho, onde eu ganho proporcional ao meu esforço, e não um chefe que vai determinar o quanto eu mereço ganhar. Aí, tudo que tem sucesso, tudo que faz sucesso, começa a ter imitação. Então começaram a surgir imitações dessa empresa. Uma empresa muito forte que surgiu em 42 era essa empresa, a California Vitamins. A California Vitamins, em 49, ela virou Nutrilite. E foi a primeira empresa a começar a pagar a segunda geração. Para mim é muito claro o porquê que eles começaram a pagar essa segunda geração. Imagina a seguinte situação, imagina que você vai lá e recruta alguns vendedores. Se coloca no lugar da empresa. Aí você vai lá e tem 10 vendedores. Desses 10 vendedores, tem um vendedor que vende muito o seu produto, os seus produtos, e os outros 9 não vendem nada. Você constata que o problema não é do produto, nem da empresa. Se tem um vendedor que vende bem, talvez o problema dos outros 9 seja o quê? Falta de habilidade em vendas. É uma coisa que é comum. A minoria das pessoas tem habilidade de vendas. Né? Você precisa saber se comunicar, precisa saber vender o produto, precisa ter um pouco de cara de pau para oferecer o produto. Então olha que sacada legal, ao invés de eu ter que contratar uma pessoa, descapitalizar para treinar esses 9, para que eles comecem a melhorar o seu desempenho, qual que foi a sacada deles? Bom, vou pegar esse cara que sabe vender bem e vou falar para ele, ó, você topa treinar outras pessoas? Eu topo, mas o que eu vou ganhar com isso? Ó, você vai ganhar uma comissão em cima do que essas pessoas movimentarem em produto. Eu estimulo o cara a caprichar no treinamento, porque quanto mais essa pessoa render, mais ele ganha também. Eu consigo, sem ter que investir em pessoas para trabalhar com treinamento, eu consigo motivar outras pessoas a treinarem essas pessoas que têm dificuldade. Então foi a primeira empresa que começou a pagar até a segunda geração e surgiu no mundo a possibilidade de você começar a recrutar pessoas. Foi a primeira empresa que permitiu o recrutamento. De 49 até 59 ela funcionou legal, só que os dois principais distribuidores da empresa se juntaram e formaram uma empresa que ela fica brigando aí entre primeiro e segundo lugar na lista das principais empresas de vendas direta no mundo. Ela briga muito com a Avon aí, estão as duas ali no topo, uma passando a outra. Em 59 surgiu a Amway Corporation, que foi uma empresa que mudou o segmento. Ela foi a primeira empresa a começar a pagar 3 gerações. Ela visualizou que a gente é carente de líder, isso é no mundo. A minoria das pessoas hoje em dia tem perfil de liderança, são proativas. A maioria das pessoas precisam de alguém ali, olha, vai, você precisa comer, você precisa fazer aquilo, tem hora para entregar, já fez aquilo. Então ela percebeu que se ela pagasse um pouco mais, ela estimulava esse líder a ajudar um pouco mais pessoas. E com isso ela fazia com que a empresa crescesse de uma maneira mais sólida. E aí, o faturamento anual nessa época da Amway foi um recorde para a época, 600 milhões de dólares, olha isso. Empresa muito séria, funciona até hoje muito bem no mundo inteiro. De 72 a 75, tudo que dá certo, imitam. Aí a gente teve uma proliferação do setor, várias empresas começaram a imitar, e aí começaram a questionar, mas e aí?
Ok, isso daí funciona? É legal? Pode ser feito? Não pode? Então o governo americano começou a cair em cima a respeito disso, vários empresários começaram a comparar esse modelo de negócio com pirâmides financeiras, e aí o governo lançou um processo judicial contra a Amway, e presta atenção nessa história que, para mim, quando eu descobri isso aqui, quando eu entendi o que aconteceu com a Amway, eu fiquei mais seguro para fazer o meu trabalho todos os dias, do jeito que eu venho fazendo há 3 anos e pouco. De 75 a 79 durou esse processo. 4 anos. Então, para quem já atua aí dentro da nossa empresa, imagina isso. Imagina agora a nossa empresa sofrendo um processo e ficando por 4 anos proibido o recrutamento. 4 anos ninguém mais pode trazer ninguém novo para o negócio. E aí que é a grande pergunta. Uma empresa, a gente sabe que nossa empresa, né, a gente tá, qualquer empresa vive de buscar novos clientes. Uma loja no shopping tem aquele cliente que passa na frente da loja, vê a vitrine e vai embora. Tem aquele cara que entra na loja e não compra nada. Tem aquele cara que entra na loja, faz uma compra e vai embora. Tem aquele cara que entra, faz 5 compras e vai embora. A única certeza que a gente tem é que um dia esse cliente vai parar de ser seu cliente. Por todas as empresas, independente do formato que eles vivem, elas vivem de buscar novos clientes. Imagina essa empresa durante 4 anos sem poder recrutar, sem poder trazer novas pessoas para desenvolver o projeto. Só que quando você tem uma empresa que tem qualidade nos produtos, você tem um negócio estável. Então olha isso, ó, a empresa tinha faturado 600 milhões de dólares, surgiu o processo aqui, o FTC, em 75, e por 4 anos esse processo se estendeu. Então você vê que o faturamento da empresa caiu um pouco, mas ele chegou aqui num ponto de estabilidade e se manteve. Por que que ele se manteve? Porque as pessoas que vendiam os produtos, elas continuaram vendendo. As pessoas que consumiam os produtos, se coloca no lugar desse consumidor. Você vê na TV que talvez aquele produto que você adora e a empresa está sendo processada. Mas você gosta do produto. Você acha o preço justo. Aquele produto te faz bem. O que as pessoas pensavam? Bom, eu não sei se essa tal dessa Amway é uma pirâmide, é um esquema Ponzi, é alguma coisa do gênero, mas eu sei que eu gosto do produto e eu vou continuar consumindo. Então, eu faço questão de bater nessa tecla aqui, ó, porque eu vejo que tem muita gente que trabalha com venda direta, agora eu estou falando de todas as empresas, não só da nossa, que foca só em buscar pessoas, buscar pessoas, buscar pessoas. Nós somos agentes de marketing da empresa. A empresa paga a gente para a gente criar um mercado consumidor. Então se você quiser ter uma organização que gere renda por anos, você precisa criar um mercado consumidor, pessoas que gostem dos produtos. E no mundo a gente vai ter mais consumidores do que empreendedores dentro do nosso negócio. Então isso aqui é muito importante, você que está começando conseguir entender, ó. Você precisa criar um mercado consumidor para que você gere uma organização duradoura. Em 79 saiu a decisão judicial em favor da Amway. Tem até aqui o regulamento para quem é advogados aí de plantão, que gostam de pesquisar, procurar. Ó, FTC 93618, vai lá, existe um regulamento para esse modelo de negócio funcionar. O governo americano, eles entenderam, analisando os números da Amway, que era um método legítimo de uma empresa levar o produto para o consumidor final. E que era uma inovação, diferente das empresas, do modo que as empresas faziam, que era só aquele modo de você contratar um famoso, fazer uma propaganda, investir milhões, ir lá, colocar o produto na loja, deixa na prateleira para que as pessoas vejam o produto lá na propaganda e vão até a prateleira pegar esse produto. Então entende isso, a gente está dentro de um mercado de bem-estar. Esse mercado é gigantesco, o Brasil é o 2º país no mundo. Já existe um mercado para os produtos que a gente trabalha. A gente só vai fazer um redirecionamento desses consumidores e a gente vai morder uma fatia gigantesca. Eu vou falar um pouco dos números da nossa empresa aí. Quem não conhece vai ficar de queixo caído. Com os limites definidos, a empresa voltou a crescer. Permitiram o recrutamento, a empresa voltou a crescer e teve um recorde de faturamento na época, 2 bilhões de dólares. 2 bilhões de dólares. Então, isso aqui, para mim, é a prova de que existe a possibilidade de você realmente construir uma organização rentável e duradoura. Quem fizer um trabalho sério vai ganhar dinheiro aí para mais de 50, 100 anos. A gente já tem algumas pessoas aqui na nossa empresa que já tem tanto ponto acumulado que se não tiver movimentação nenhuma de produto, continuam ganhando dinheiro por anos. Só que, obviamente, que não vai parar de movimentar porque a gente criou um mercado consumidor de verdade.
Então a gente tem muita gente que gosta dos nossos produtos, que consome, independente de fazer negócio ou não. Isso aqui é uma tabela que eu sempre gosto de passar, que dá uma... Eu gosto muito de falar a respeito do mercado e não só da nossa empresa, né? Eu trabalho para a Juness, eu vivo a Juness, mas ver outras empresas, ver o número do mercado, entender como é que ele está no mundo, isso me dá segurança para desenvolver cada vez mais o meu negócio. Então aqui bem rapidinho, ó, isso aqui é o número de pessoas envolvidas nesse modelo de negócio no mundo. Então tem... Esse dado é um pouquinho velho, ele é de 2011, aumentou um pouquinho, mas dá para a gente ter uma noção. Ó, 91 milhões de pessoas envolvidas no modelo de negócio. Aí você vem aqui nos Estados Unidos, ó. Estados Unidos, 15 milhões de pessoas envolvidas. Desses 15 milhões de pessoas envolvidas, 95% delas estão em empresas de multinível, empresas que permitem o recrutamento, e só 5% delas estão em empresas que não permitem o recrutamento, mononível. Americano não é bobo, né? Os caras são espertos. Empresa que te permite recrutar, te permite alavancar o seu negócio e construir renda residual. Se você trabalha numa empresa que simplesmente te permite vender os produtos, legal, é uma excelente forma de renda paralela. Mas você não vai construir renda residual e você não vai alcançar grandes ganhos porque você é um autônomo, você só está pegando produto e vendendo, pegando produto e vendendo. Então, eles já sacaram, eles já trabalham com isso há mais tempo, as primeiras empresas surgiram lá, as principais empresas de multinível estão lá. Só que olha aqui no Brasil. No Brasil, em 2011, tinha 2,8 milhões de pessoas envolvidas em vendas diretas. Só que 8% em multinível e 92% em mononível. Eu tenho certeza absoluta que boa parte desses 92%, quando entender o conceito de construção de renda residual, de alavancagem que uma empresa de multinível te proporciona, vai querer sair dessa condição e ir para uma empresa de multinível, que te permite realmente poder desfrutar de um estilo de vida absurdo. Então aqui, ó, dá para a gente ter uma noção do potencial que a gente tem de crescimento ainda no nosso país. Algumas pessoas às vezes me procuram e falam, nossa, Roberto, eu fui falar com 5 pessoas, as 5 já tinham ouvido falar, todo mundo já sabe, meu Deus do céu, o que eu faço? A Emoi tem mais de 50 anos de vida, tem quase 80 anos de vida. Se tiver alguém aí online que souber exatamente, coloca aí para ajudar. Então entende isso, tem 80 anos, a nossa empresa está começando agora, tem 6 anos de vida. Eu não tenho a menor dúvida que ela vai passar de 50 anos. E quem estiver fazendo um trabalho desde já, que a empresa está começando, até ela ter 50 anos, será que vai ter uma organização gigantesca? Eu me baseio demais em dados de pessoas da Emoi, números de pessoas da Emoi. A gente tem, americanos aí que ganham mais de $1 milhão com Emoi ainda hoje. Então, entende o tamanho do projeto, entende que é um trabalho para você fazer e você tem que ter uma visão um pouco de empreendedor. Você tem que visualizar aí, fazer um trabalho de 3 a 5 anos. Se você entrou pensando em testar em um mês só para ver como é que é, eu sempre falo, nem entra. Se você quer fazer esse negócio, o mínimo que você tem que se propor é fazer 1 ano. Eu vou fazer 1 ano direitinho, e aí eu vou ver os resultados, avalio, e aí volto a reavaliar. Legal? Aqui é outra tabela. Então, ó, também, ó, 2011, ó. Faturamento anual das empresas. Então, ó, Avon, 11 bilhões. Emoi, 10 bilhões. Herbalife, 3,5, ó, 3, 1 bilhão, ó. 10ª empresa que mais faturou, $1 bilhão em 2011. Olha esse dado aqui, ó. Esse dado é um pouquinho mais recente, ó. A Emoi passou a Avon, ó. 2013, 11 bilhões. 9 bilhões, 4 bilhões. Olha, empresas que têm 50 anos de vida, 30 anos de vida. Então, vendo esses números, fica muito fácil da gente conseguir projetar os números da nossa empresa. Se você pensar que a nossa empresa está agora fazendo 6 anos de vida e está quase batendo a meta de faturar 1 bilhão dentro de 1 ano, só dentro desse ano, será que ela vai chegar aqui? Ó, eu não tenho a menor dúvida. Se a gente realmente seguir aí a projeção de Scott Lewis, muito em breve a gente está aqui no topo. No meu Face lá tem uma fotinho de um evento no Japão onde ele faz a projeção para os próximos 10 anos e você vê lá o faturamento chegando em 10 bi. E se você for entender um pouquinho mais do nosso negócio, da nossa empresa, você vai ver que isso é extremamente possível. Porque eles tiveram uma estratégia de expansão global muito legal. Hoje a empresa está presente em 121 países e nenhum desses países está nem perto de chegar perto do ponto de maturação.
Em todos os 121 países o negócio é extremamente recente. Muito, muito, muito recente, com muito potencial de crescimento. Vai demorar muito para chegar no ponto de maturação. Então eu acredito que a Dnest ainda vai bater muitos recordes, muito além desse 1 bi. Voltei lá nos pilares para o sucesso. Ó. Essa nomenclatura eu prefiro usar, 4 pilares. Né? Aquela primeira estava juntando aqui Dnest e produtos, mas aqui eu separo. Então eu fiz só uma introdução para ajudar vocês a ter um pouquinho mais de crença na indústria. Agora, eu aprendi um negócio dentro desse projeto. Conhecimento, crença, é igual escovar o dente. Não adianta você buscar uma informação e achar que essa informação vai ser o suficiente para te manter motivado ou para te manter com a certeza de que você está no lugar certo. Eu, semanalmente, busco novas informações e tento trabalhar a minha crença. Toda semana eu busco alguma informação nova sobre a indústria, sobre outras empresas, sobre a nossa empresa, sobre faturamento, sobre outras pessoas que estão ganhando muito dinheiro para me manter motivado. Vamos falar um pouquinho da Dnest. Eu tive a felicidade de ir lá conhecer a sede da empresa, ganhei essa viagem 100% de graça dos fundadores e eu tive essa reunião aqui junto com os fundadores e os principais líderes da nossa empresa e essa reunião para mim foi determinante. Eu já tinha visto o vídeo da Wendy, eu já tinha visto o vídeo do Scott, eu já tinha visto o vídeo do Randy, do marido dela, mas nada como você olhar no olho, né? Sentir a energia, chegar perto e realmente poder sentir a energia da pessoa. E não só eu, como toda essa galera que estava aqui, ó, os principais líderes do nosso projeto aqui no Brasil, todo mundo saiu de lá maluco. Só de chegar perto deles, ouvir a história de vida deles, e realmente eu tive a certeza de que eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles trabalharam por 15 anos prestando consultoria para empresas desse mesmo segmento que tinham problemas de faturamento, queda no seu faturamento, problemas no plano de marketing, e eles iam solucionando esses problemas. Quando a gente começa, né, eu comecei, não tinha experiência nenhuma nesse modelo de negócio, qualquer plano para mim, eu não tinha discernimento, o que é bom, o que não é, o porquê de cada coisa. Aqui, ela deu uma aula para a gente do porquê de cada bônus. E se você for ver o plano, ele é um plano muito educativo, porque ele estimula o distribuidor a ter a conduta correta. E quando eu tive esse treinamento com ela, eu comecei a perceber, e aí eu comecei a ver outros planos que eu conhecia, e eu comecei a ver, tipo, nossa, mas sabe quando parece que sai uma venda? Você começa a ver, não, mas esse bônus aqui é errado. Esse bônus estimula um comportamento errado dos distribuidores. Então eu fiquei encantado com o plano. Depois eu vou mostrar aqui o plano de marketing e vocês podem entender direitinho, depois a gente conversa um pouco melhor, o porquê de cada bônus. Mas eu saí dessa reunião aqui, eu sempre falo dessa frase, eu sempre falo essa frase. Eu saí dessa reunião com uma frase que ficou martelando na minha cabeça. Ela comprou a empresa que a gente trabalhava, a Mint, e ela tem muito dinheiro, ela falou assim, eu posso comprar a empresa que eu quiser, mas eu não posso comprar pessoas. Pessoas eu tenho que conquistar. E foi por isso que eu fiz questão de pagar, investir em trazer vocês, a principal liderança do Brasil, porque eu queria mostrar para vocês que a gente faz um trabalho sério, que a gente não está de brincadeira, que a gente vai entrar no Brasil para ficar e que a gente vai fazer essa marca realmente durar por gerações. Então eu saí de lá com a certeza absoluta de que eu estava na empresa certa, na hora certa, no lugar certo, mas mais do que isso, com as pessoas certas. Não sei quem aí já teve experiência em outras empresas ou em outros grupos, sabe o que eu estou falando. É impressionante a qualidade do time All Black, a qualidade das pessoas que estão envolvidas nesse time. Quando eu falo de qualidade profissional, poder de oratória, eu falo inclusive de poder aquisitivo para fazer, isso é interessante no mundo dos negócios, aparência, comportamento, caráter, valores, família. Então eu tenho certeza que eu estou no lugar certo, na empresa certa, na hora certa, só que mais que isso, com as pessoas certas. Aqui, para uma empresa hoje poder funcionar no Brasil direitinho, ela precisa estar associada à ABVD, Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas. Aqui eu dei um print, onde aparece a nossa empresa. Por que que existe esse órgão, né? É para a gente regulamentar as atividades. Quando uma pessoa está começando, ela não consegue distinguir direito o que é um golpe do que é uma empresa séria. Então, se você está na dúvida, se você quer saber se uma empresa é séria ou não, basta entrar no site da ABVD.
Mas agora eu acho legal você tentar entender e começar a assimilar isso, porque se você entender essa explicação, conseguir realmente entender e não só decorar a explicação, você vai começar cada vez a se sentir mais seguro e essa sua segurança transparece para as pessoas que você for falar da empresa, dos produtos e do negócio. Então entende isso, venda direta, mononível, multinível, já expliquei. Existe picareta no mundo inteiro, né? Não é só aqui no Brasil, o famoso jeitinho brasileiro. E aí as pessoas viram que esse modelo de negócio dava muito certo e eles começaram a imitar. Pô, vamos entender como é que é isso. Você traz pessoas que investem dinheiro e essas pessoas investem mais dinheiro e com isso eu consigo levantar um fluxo de caixa, levantar um capital para conseguir pagar pessoas novas que estão entrando. Então surgiram as pirâmides financeiras. Isso é antigo para burro. Então como é que funciona? Hoje, para uma pessoa cair numa pirâmide financeira, ele tem que ser uma pessoa extremamente leiga. Não existe empresa, não tem impostos, às vezes nem depósito em conta corrente. É só dinheiro, vai aqui, toma ali, daqui, traz gente que investe, pega um dinheirinho. Tem que ser muito, muito, muito ignorante, que eu digo, sem informação para cair num negócio desse. Aí os caras começaram a evoluir os golpes. Aí surgiram o que a gente chama de esquema Ponzi. Eles pegam um produto sem valor de mercado, fictício, só para mascarar a movimentação financeira, e aí acaba iludindo muita gente. Eu tenho, inclusive, amigos que foram iludidos, acabaram entrando em golpes, e que hoje têm um receio em se envolver com o marketing de rede por conta desses golpes. Mas o que eu acho legal? No início eu via isso como muito negativo. Puta, que droga, tem essas empresas, tem esses picaretas que estão aí atrapalhando o nosso trabalho, né? Colocando o nosso modelo de negócio para ter As pessoas têm uma visão negativa desse modelo de negócio. Às vezes eu ia falar com alguém, a pessoa falava, ah, não quero, isso é pirâmide. Só que hoje eu tenho uma sensação boa em relação a isso, porque eu percebi que eu, como outras pessoas, graças a Deus eu tive o privilégio de conseguir enxergar esse mercado novo que veio para ficar, que gera milhões, que pode proporcionar um estilo de vida absurdo antes do que a maioria das pessoas. E quando eu sento com uma pessoa que fala que é pirâmide, antes isso me irritava demais. Eu queria bater na pessoa. Ficava nervoso. Você acha que eu sou bandido? Eu tenho família, não sei o quê, papapá. Já fui coroinha, eu sempre falo isso. Hoje em dia, eu mudei essa chavinha, eu não fico mais irritado. Eu me coloquei muito na mindset de ser um consultor. E eu acho que se todo mundo fizer isso, começar a colocar esse mindset de consultor e tirar essa ansiedade do resultado ou de querer convencer a pessoa, ninguém convence ninguém a nada. Quanto mais sereno você for, quanto mais leve você for, melhor. Eu sempre uso uma frase que para mim é a que melhor funciona para esse tipo de situação. Eu viro para a pessoa e falo assim, eu te entendo, eu também pensava assim. Mas aí eu comecei a estudar, eu fui atrás de fontes seguras, de informação de credibilidade. Existe esse autor, Robert Kiyosaki, existe esse cara, Eric Worre, existe fulano de tal, tem esse órgão. E hoje em dia, ninguém que senta na minha frente sai com a sensação de que o negócio é ilegal. Existem pessoas que, olha, obrigado, não quero me envolver nesse projeto, mas saem com a certeza de que eu estou num negócio legal. Eu acho que se a gente começar a botar esse mindset de consultor, de professor e começar a educar as pessoas, daqui a algum tempo eu tenho certeza, nos Estados Unidos já acontece isso. Eu tenho um downline que está no Rio, tá no Rio, está nos Estados Unidos, até não sei se ele está me ouvindo aí, o Rodrigo Rolim. Ele há pouco tempo, tá aí, Rodrigão? Se você estiver aí, manda alguma mensagem aí pra gente ver. Ele tá lá nos Estados Unidos, acabou de mudar para lá e ele começou a falar com algumas pessoas e ele me mandou uma mensagem e falou, cara, aqui todo mundo sabe o que é, conhece, gosta, conhece alguém que já ganhou muito dinheiro, isso vai acontecer em breve aí no Brasil e eu tenho certeza que isso vai acontecer muito em breve aqui no Brasil. As pessoas elas vão começar... Qualquer criança vai saber, não, pai, isso aí não é um esquema Ponzi, isso não é uma pirâmide, isso é uma empresa séria, tá na BVD, tem produto, vai saber explicar, é fato. Só que quando isso acontecer, quem está fazendo um trabalho agora vai desfrutar absurdamente, né? Por ter construído essa imagem, por ter construído essa empresa. Então, comece a ter essa chavinha de consultor. Próxima chave, crença nos produtos. Se você está no negócio e ainda está em dúvida, mas será que o produto funciona? Mas será que o produto é bom? Para ontem. Essa daqui é uma das chavinhas que para mim você tem que virar antes de começar a mostrar o plano. Eu fiz questão de conhecer os produtos, de provar, de querer saber da qualidade, antes mesmo de começar a falar para as pessoas. Então você precisa ter crença nos produtos. E para você ter crença nos produtos só tem dois jeitos. Estudar, informação, conhecimento e testar.
Não tem outra alternativa. Então, se você faz parte do nosso projeto, compre os produtos e consuma. Tenho certeza que você vai ter explicação, vai ser muito mais fácil para você explicar para as pessoas do que se você só ficar com a teoria. Eu gosto de estudar demais os produtos, eu gosto de estudar isso. E eu sempre estudei muito e sabia todos os termos e tudo que você pode imaginar a respeito dos produtos alimentares. E eu comecei a ver pessoas que tinham 1/10 do conhecimento que eu tinha, ganhando mais dinheiro que eu, avançando mais que eu, vendendo mais produto que eu. Falei, opa, vamos entender isso aí. E aí eu comecei a ver que muito dessas pessoas que não tinham uma informação tão técnica, mas elas dividiam com a pessoa a sua experiência. Olha aqui, eu comecei a passar, melhorou meu cabelo, ó, melhorou minha pele, meu intestino não funcionava, agora funciona todos os dias. E nada mais poderoso do que um depoimento pessoal. Isso é o legítimo boca a boca. Eu provei, gostei e estou te indicando. Não dá para você indicar algo que você não consome. Então, se você realmente entrou para fazer negócio, você precisa comprar um combo adequado no início para que você tenha acesso a todos os produtos, para que você teste os produtos. Ah, mas esse produto eu não gosto. Não tem problema, você precisa pelo menos sentir uma vez. Depois que você sentir os benefícios, se você quiser parar, você para. Mas eu acho difícil alguém consumir, sentir os benefícios e parar. Eu consumo todos os produtos. Todos os dias. Vale a pena demais, insisto nisso. Falando em estudar, estuda um pouquinho a respeito dessas pessoas. Esse é o conselho médico que desenvolve os produtos cosméticos e alguns alimentares da Juness. Então olha aqui, ó, Nathan Newman. Esse é um cara, extremamente respeitado lá nos Estados Unidos, de muito nome, ele assina aí a nossa linha Juness. Tem aqui, ó, Vincent, William, Dona Antar. Cara, vale a pena você dar uma estudadinha na vida dessas pessoas. Eu estudei bastante o Nathan, achei muito vídeo dele, e me gerou credibilidade demais. Estudei também um pouquinho a respeito dessas pessoas lá nos Estados Unidos, são todas muito respeitadas, isso dá muita credibilidade para os nossos produtos. E a última chavinha da crença aí, que é a crença em você mesmo, que, cara, essa é uma crença que é a mais difícil. Olha que legal essa história que eu peguei na internet. Roger Bannister, em 54, foi o primeiro corredor a correr 1 milha abaixo de 4 minutos. Até 1954, nunca uma pessoa tinha feito isso, e para muita gente era impossível. Nos próximos 2 anos, 37 pessoas fizeram o mesmo. Será que nesses 2 anos teve um grande avanço tecnológico? Teve um avanço na humanidade genético de gerações? Eu tenho certeza absoluta que não. Cara, isso daqui é a maior prova de que o ser humano precisa ver para crer. E quando a gente começou o projeto aqui no Brasil, a gente precisava acreditar nos americanos, precisava acreditar em vídeos, porque ninguém tinha resultado. Pouquíssimas pessoas aqui no Brasil. Quando eu entrei no Brasil, tinham 3 pessoas que tinham resultado. O Seraquides, o Clemente e o Caio tinha acabado de começar a crescer. O Seraquides é um cara que, morava em Brasília. Eu quase não via um senhor mais velho que tinha 30 anos de experiência nesse modelo de negócio. Eu não conseguia me conectar, ó, se esse cara pode, eu também posso. Eu achava ele fera demais. O Clemente é a mesma coisa. Eu via ele falando, eu falava, meu Deus do céu, o cara fala bem. O Caio dá um show. E aí, será que eu sou capaz? Só que hoje aqui no Brasil a gente tem muita gente ganhando mais de 20 mil, mais de 30 mil, mais de 50 mil, algumas pessoas ganhando mais de 100 mil reais por mês. Então é muito fácil você acreditar que existe a possibilidade de você também chegar. A gente tem gente espalhado pelo Brasil inteiro já tendo resultados expressivos. Então hoje fica fácil de você conseguir visualizar e acreditar que você também pode. A gente tem eventos em todas as cidades. Vamos ver aqui quem que cidade. Olha isso. Quem tiver aí, bate palminha. Jacareí, São Paulo, Rio de Janeiro, Ubatuba, Osasco, Uberlândia, Minas Gerais. Faz tempo que eu quero trabalhar nessa cidade, hein? Em breve eu tô aí. Suzano, Santana do Parnaíba, Sumaré, São Paulo, Jaraguá do Sul, Guarulhos, não sei falar essa cidade do Japão, Shizuoka, São Bernardo, Brasília, Cincinnati, nos Estados Unidos, Balneário Camboriú e Itaquera, São Paulo. Maravilha! Sala lotada em todas essas cidades, a gente já tem sistema Black, a gente já tem líderes começando a ter resultado, você já consegue encontrar alguém ou ver alguém que tem resultado. Minha dica, viu alguém que você se identifica, cola nessa pessoa.
As pessoas que têm resultado, elas têm grupos, elas têm muitas pessoas para ajudar. Muita gente fica esperando que alguém pegue na mão e leve. E geralmente quando a gente vê alguém que já tem resultado, você imagina que essa pessoa foi apadrinhada. Você fala, veio alguém, pegou ele, foi buscar em casa, levou, começou a botar fé, pagou o produto, pagou... Não é assim que acontece. Todos os líderes hoje que têm um espaço, eles conquistaram o seu espaço. Quantas vezes eu não ia na sede, eu sempre conto essa história. Tinha um líder que ele sempre tocava os treinamentos lá na sede. E o cara que tinha me cadastrado, ele tinha 2 dias a mais que eu, era mais moleque que eu, não me gerava credibilidade nenhuma, e eu não tinha acesso a ninguém do projeto. O que eu fazia? Ele também não ia nas reuniões, eu chegava mais cedo lá no treinamento e ficava lá só observando as pessoas. Vamos ver quem que faz um trabalho bom. Bom, vi que esse cara aí que tá dando treinamento, esse cara parece ser um cara bom, beleza. Aí eu percebi que ele... Sabe aquela coisa da hierarquia? Ele já é mais macaco velho, estava cansado, ele gostava que os mais novos arrumassem a cadeira. Aí toda vez ele chegava lá e ficava esperando alguém arrumar. Eu me liguei nisso, falei, já tô aqui mesmo? Arrumei as cadeiras, ele viu que eu arrumei, gostou, legal, hein, papapá. Da onde você é? Começou a conversar comigo. Consegui me conectar com esse primeiro líder, pedi para ele me passar uns treinamentos, ele me passou o treinamento num pendrive, comecei a me conectar com ele, aí uma hora ele estava conversando com o líder, eu chegava, cumprimentava ele, cumprimentava, eu me conectei com as pessoas, eu fui atrás, eu corri, eu descobri o telefone, eu liguei, eu fiz acontecer e todos os líderes hoje que têm um resultado fizeram acontecer. Esquece ninguém vai chegar na sua casa, te pegar na mão e falar, vem, vamos. Você tem que querer, você tem que correr atrás. E você é capaz de fazer isso. Legal, essa era uma introdução para a gente ter um pouquinho de conhecimento a respeito das crenças e agora a minha ideia é entrar um pouquinho na parte prática. Quanto tempo tem ainda aí? 20 minutinhos? Show de bola. Se alguém tiver pergunta aí no chat, já começa a mandar que a gente vai selecionar as melhores perguntas e no final eu vou responder aí as melhores perguntas. Pergunta, por favor, que a sua pergunta pode ser a dúvida de alguém que está com dúvida aí, com vergonha de perguntar. Legal? Então, é legal a gente entender essas linhas de produtividade. Quando eu entendi esse conteúdo, eu achava ele tão simples que às vezes eu ficava com vergonha de fazer um treinamento para falar de algo tão simples. Só que eu comecei a perceber que às vezes algo que é muito simples para mim não é para outra pessoa e vice-versa. Então, o nosso negócio, ele é para ser simples. Ele é para ser simples. Se você estuda todas as pessoas de sucesso, elas falam, no marketing de rede, não é o que funciona, não é o que dá certo que funciona, e sim o que é duplicável. Você precisa ter práticas fáceis, duplicáveis, que qualquer ser humano seja capaz de fazer para que você gere renda residual, para que o seu negócio aconteça e para que as pessoas do seu grupo tenham independência. Não vale a pena você investir em estratégias que só você é capaz de fazer. Então, é uma resposta muito simples. Toda vez que você estiver na dúvida, será que isso funciona? Não é por aí, não é será que funciona, é será que isso é duplicável? Será que outras pessoas também são capazes de fazer? Esse é o pulo do gato. Então aqui, vamos falar de coisa simples e você, que já é um líder, que já tem um resultado, se você está vendo isso aqui e está achando extremamente simples, saiba que na sua equipe tem muita gente que não tem a menor noção disso aqui e que se você começar a aprender e organizar melhor o raciocínio para passar essa informação, você vai começar a ter mais resultado. Uma coisa que quando eu comecei a ter um pouco mais de equipe, e eu tentava passar a informação e eu via que para algumas pessoas eu explicava de um jeito e ela assimilava na hora, e para outras ela não assimilava. E aí o que eu fazia? Eu tinha criado aquela minha forma de explicar e eu ficava repetindo. E a pessoa, não entendi, eu repetia, não entendi, eu repetia, não entendi, eu repetia. Ela já não entendeu essa forma de explicar. Então comece a entender como funciona a cabeça de outras pessoas. Saia do seu ponto de vista. Crie uma organização pedagógica de como explicar as coisas. Começo, meio e fim. Então vamos entender o macro. O que te gera renda nesse negócio? Compras avulsas da sua equipe, entrada de novas pessoas que entram comprando produto e autoenvio. Isso aqui é o que te gera renda. Aqui a única coisa que não tem é a venda que está aqui embaixo. Então compra as avulsas da sua equipe e se você fizer a venda, você ganha dinheiro com isso, você ganha a sua margem de lucro. Lembra daquele chá no começo? Conhecimento, habilidade e atitude. O que você precisa de habilidade para vender os produtos?
habilidade em comunicação. Olha o chá aqui, ó. Habilidade em comunicação. É a principal habilidade. E é muito louco ver as pessoas se desenvolvendo nisso. Eu não sei se você que está aí assistindo já participou. Eu adoro, eu já ouvi milhões de exemplos. O resultado da comunicação é responsabilidade de quem fala e não de quem recebe. Tem muita gente que fala, aquele cara é burro, não me entendeu. Não, não, você é burro, que não soube falar do jeito certo. A responsabilidade da comunicação é de quem fala. Se você está falando e não está sendo entendido, a culpa é sua. A culpa é sua. Você precisa evoluir a sua forma de se comunicar. E o centro de todas as discussões, seja familiar ou seja no trabalho, é conflito de comunicação. A maioria das pessoas, elas brigam, entram em atrito, as duas têm a mesma visão, as duas estão falando a mesma coisa de maneiras diferentes e aí elas entram em atrito. Então, isso é uma coisa que é uma chavinha que você precisa estar disposto em se desenvolver. A gente bate muito nessa tecla de se desenvolver, se desenvolver, se desenvolver. Se você está dentro do projeto ainda e não percebeu que você precisa se desenvolver, é que você precisa se desenvolver muito. É que você está muito, muito, muito atrasado. Porque conforme você vai se desenvolvendo dentro do projeto e você começa a crescer, você começa cada vez a dar aquela sensação, caramba, eu preciso evoluir muito. Nossa, quanta coisa que eu não sabia, quanta coisa que eu preciso aprender. E o projeto, ele vai te dando uns tapas na cara, assim, ele te mostra a realidade nua e crua. Quem nunca passou por isso de ir lá e, falar, caramba, nossa, eu preciso melhorar muito nisso. Nossa, eu preciso melhorar muito nisso. Para mim, eu tomei vários tapas na cara com essa questão de gestão de pessoas. Porque eu conseguia aprender fácil, mas eu tinha dificuldade de passar a informação. E isso aqui, ó, foi uma coisa que eu demorei muito para tomar a iniciativa de começar a tentar. Eu não gostava de vender, eu falava, bom, beleza, eu não vou ganhar dinheiro vendendo mesmo, eu estou aqui para construir renda residual, eu estou aqui para ter alavancagem, eu quero ser gigantesco dentro desse negócio, então eu não quero gastar energia para vender, eu só vou recrutar, só vou recrutar, só vou recrutar. E eu várias vezes tive que fazer e refazer a equipe. Fazia uma equipe e morria inteira, fazia outra equipe e morria inteira, fazia outra equipe e morria inteira. Aí eu comecei, opa, o que deixa o nosso negócio sólido? Criar um mercado consumidor. O que eu percebi? Que as pessoas fazem o que você faz e não o que você fala para elas fazerem. Então eu tinha uma organização de pessoas que só recrutavam, ninguém vendia, porque eu não vendia. E aí eu comecei a me forçar a vender. E eu comecei a perceber que o meu problema em vender não era nas habilidades. Eu tinha as habilidades, eu sou cara de pau, eu sei falar, eu tenho facilidade em fazer amizade, eu sei me comunicar, eu sabia as informações do produto. Mas o que estava me bloqueando em vender? O que tira a maioria das pessoas do projeto. O que é? Isso aqui, ó. Sensação de rejeição. É o que mais tira as pessoas do projeto. E isso é uma coisa que você tem que estar disposto a trabalhar. Porque você vai falar com pessoas que não vão te dar muita bola, você vai falar com pessoas que não querem te ouvir. Eu ouvi uma frase uma vez de um grande líder num treinamento que ele falava assim, fale com quem quer te ouvir. Fale com quem quer algo a mais. Eu tentava com amigos meus que não queriam me ouvir, enfiar a goela abaixo, me desgastava a relação, desgastava a amizade. Hoje, eu só falo com quem quer ouvir. Se eu começo a falar com a pessoa e ela está interessada, eu vou. Se eu vejo que ela perdeu o interesse, eu paro e mudo de assunto. E aí, para mim, ficou muito mais leve fazer o trabalho e eu comecei cada vez mais a aumentar a minha venda. Uma coisa que algumas pessoas batem, a gente tem uma linha de produtos que ela está posicionada para atender qualquer perfil de pessoas. E a gente tem produtos que são mais caros e que geram mais pontos na rede, e a gente tem produtos que são mais baratos e que geram menos pontos na rede, e a gente tem o meio do caminho. É legal que você, que é novo, consiga visualizar isso. A empresa tem um produto, ela tem um gasto para produzir esse produto. Se ela faz esse produto marcar muito ponto, ou seja, se alguém movimentar esse produto na rede, vai gerar uma renda para várias pessoas, essa empresa ela precisa ter uma margem de lucro nesse produto, então o produto precisa ser um pouco mais caro. Se ela quer diminuir o quanto esse produto vai custar para o consumidor final, ela tem a flexibilidade de diminuir um pouco quantos pontos esse produto marca na rede e com isso ela consegue trabalhar com um preço um pouco mais baixo. E logo que eu comecei, algumas pessoas, uma vez chegou um cara para mim, a gente tem um produto que chama Max, vai ser falado daqui a pouco, e um cara de classe média chegou para mim e falou assim, esse produto aí não dá, é muito caro.
esse produto não dá, as pessoas não entendem, eu já tentei vender, não consigo. E ainda bem que na época eu já estava mais escolado e eu falei, cara, você está enganado. E aí eu apresentei para ele uma senhora do meu grupo, chama Tatiana, se tiver aí, mãe do Mário, que vende muito Macs. E é uma pessoa que mora lá na Zona Leste, que tinha uma classe social um pouco mais baixa que ele e vendia muito Macs. Então, você precisa começar a entender que às vezes o que é caro para você é porque você não está conseguindo visualizar o mercado ou aonde esse produto pode ser inserido, ou você não está sabendo falar a respeito dele, ou você não comprou ainda. Geralmente as pessoas vendem o produto que elas mais gostam. Então olha isso aqui, ó, eu peguei um exemplo que é muito legal. Olha essa bike aqui, ó. Pessoal que está na internet, ajuda aí. Quanto você pagaria nessa bicicleta? Me avisa aí se sair algum valor para a gente ver. Só dá um chute, vamos ver. Não vale ciclista, hein? Quem entende do mercado, não vale. Quanto? Olha isso. Eu não sei quanto que você pagaria na bike. 1.200? 300? 600? 6.000? 200? 1.200. Tem gente falando 1.200 aí? 3.000. Olha, 15 mil? Aqui na sala. Fala aí algum número. 15 mil? Olha que louco isso. Essa bicicleta, eu fiz esse treinamento faz 3 anos. Custava 24 mil há 3 anos atrás. Tem gente que olha e fala, caraca, a bike custa o preço de um Clio, de um Celta, de um carro popular. Que é isso, meu amigo? Eu vou comprar um carro, tá louco. Não vou comprar isso aí, não. Não dá para vender esse produto. É um absurdo, 24 mil. Só que existem pessoas que pagariam. Aí você fala, mas você pegou um cara, esse cara aí deve ser um playboy, sei lá, não tem onde enfiar o dinheiro. Só que tem, muita gente que usa esse tipo de bike e vem crescendo muito o ciclismo e tem muita gente que tem bikes caríssimas. Eu tenho amigos que são de classe média, que não têm ganhos expressivos e que tem uma bike ferrada. Quando a pessoa entende o real valor do produto, ela usa o produto. Eu pego o exemplo do Max. Se você entender a real qualidade, o que ele te oferece, você vai querer investir R$10 por dia, R$8 por dia para tomar a sua dose diária de Max. Eu consumo esse produto todos os dias há 3 anos e pouco e fico doido quando não tem. Acho que eu fiquei uma vez 3 dias sem o produto porque eu fui viajar e esqueci, um estourou na mala, não lembro, fiquei mal, já queria desesperadamente tomar o Max. Aí a gente vai para o próximo passo, ó, convidar. Isso aqui são as atividades geradoras de renda, hein? Ó, vender, convidar, apresentar 1 a 1, caseiro e open, fazer fechamento, treinar pessoas, motivar pessoas e inspirar pessoas. Se você anotar isso aqui, ó, e você souber fazer isso aqui, é só repetir, repetir. Uma vez que você desenvolveu essas habilidades aqui, já era, tá fácil. É só repetir que você vai chegar em resultados expressivos. Agora, qual é a habilidade que você precisa desenvolver para convidar? A mesma. E qual é a habilidade que você precisa desenvolver para apresentar 1 a 1 caseiro e open? Comunicação. E qual é a habilidade que você precisa desenvolver para fazer fechamento? Comunicação. E qual é a habilidade que você precisa para treinar outras pessoas? Comunicação. E para motivar? Você precisa saber falar bem? Você precisa saber se expressar bem? Você precisa ter um repertório de palavras? Você precisa ter brilho no olho? Comunicação. É legal que fique claro para quem está me vendo aí, que quando eu falo de comunicação, eu não falo só do que é dito. A comunicação é muito mais do que isso. A maior parte da comunicação é feita pela sua energia, pelo seu corpo, como você se comporta, como você se movimenta. Então é legal você visualizar. É uma coisa, eu estudo muito comunicação, desenvolvimento de pessoas, gestão de pessoas. É muito comum uma pessoa que está no início desse desenvolvimento, dessa busca. A gente já fez várias dinâmicas, hoje aqui não vai dar tempo para a gente fazer, de repente outro dia eu volto aqui e a gente faz essa dinâmica, é muito legal. Você pega uma pessoa que você visualiza que ela tem dificuldade de comunicação e você pede para ela passar um conteúdo. Ela passa um conteúdo e aquela pessoa tem certeza de que ela foi extremamente clara. Eu já fiz uma dinâmica que era assim, a gente pegava um cara que tinha dificuldade de comunicação e punha 3 pessoas. Aí ele explicava o que ele queria explicar, explica tal tema. Aí ele explicava, legal. Aí a gente vinha, pegava os 3 aqui, tirava 2 da sala, deixava só um e falava, agora repete o que ele explicou. Aí saiu uma explicação mais ou menos, porque o cara não tinha sido efetivo na explicação dele. A gente tirava um, punha o segundo, tirava 3 pessoas que tinham assistido a mesma explicação e que não tinham conseguido entender o que aquele cara queria explicar. Né? Que a gente combinava com ele o conteúdo que ele ia explicar separado da sala.
Então é muito comum com pessoas que estão começando a buscar esse desenvolvimento, ela tem certeza de que ela foi extremamente clara, mas a maioria das pessoas não conseguiu entender. Então comece a se desenvolver nisso. Às vezes, uma dinâmica legal para você fazer aí com o seu time, com o seu grupo é, pega uma pessoa, essa pessoa que você quer desenvolver, separa ela do grupo, passa para ela um conteúdo. Põe ela no grupo, pede para ela explicar. E depois pede para as pessoas darem feedback. Várias pessoas falando, uma hora essa pessoa começa a perceber. Outra dica fatal é filmar. As primeiras apresentações que eu fiz, eu levava o celular e filmava. Depois eu chegava em casa para ver, eu morria de vergonha. Né, tipo assim, vai, coçava o nariz, tossia, espirrava, falava a mesma explicação, vai, volta, vai, volta, vai, volta. E aí eu comecei a assistir. E aí eu comecei a me desenvolver em falar cada vez melhor. E até hoje, o tempo inteiro, toda vez que eu faço uma apresentação que alguém filma, que alguém me manda um trecho, um áudio, eu vou lá, escuto e vejo o que eu posso melhorar. E toda vez que alguém grava alguma coisa é batata. Eu vou lá e vejo várias coisas que eu preciso melhorar. Você precisa estar disposto a se desenvolver para a vida, não só para esse negócio. Eu adoro aquela frase do Bernardinho. A vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de vencer. É só assim que você vai vencer. Ele deu uma palestra para a gente que ele falava que ele ganhar o primeiro título foi muito fácil, porque ele trabalhou forte, as pessoas queriam muito e foi relativamente fácil, vai. Agora, para ele manter aquele time brasileiro que ele trabalhou ganhando por 8, 9 anos, eu não lembro quantas vezes eles foram campeões mundiais, ele falou que cada ano que passava era mais difícil de conseguir esse resultado, porque ele tinha cada vez mais atletas já bem-sucedidos financeiramente, já com nome, e como é que você vai fazer para motivar um cara aí no limite para que ele ganhe? O esporte de alto nível é no detalhe que você ganha. Como fazer aquela equipe se manter motivada, aqueles atletas milionários com nome, com família, com mídia, se manterem motivados a fazer o resultado. Eu adoraria colocar o Bernardinho de Campos na nossa seleção brasileira de futebol, que com certeza com esse ideal ele ia mudar esse mindset. Para mim é muito claro que o que a gente passa hoje no futebol brasileiro é 100% resultado disso. Falta de motivação desses atletas milionários em continuarem indo no limite. Legal? E aí, falando um pouquinho de lidar com rejeições. Eu acho que isso funcionou para mim, espero que funcione para vocês. Para mim, o que me ajuda demais é entender como funciona a cabeça de outras pessoas. Todos os meus anseios, os meus medos, os meus bloqueios, quando eu identificava um medo em mim, um bloqueio, algo que me incomodava, eu tentava entender como que ele funciona. Porque isso tem uma função fisiológica ou de alguma experiência vivida, alguma coisa que você precisa superar. Então eu fui estudar um pouquinho como é que funciona a cabeça de outras pessoas. Então eu comecei a perceber, por exemplo, eu era extremamente inseguro de falar em público. Eu tinha muito medo, eu era muito tímido. Só que eu comecei a ver, existe uma pesquisa muito séria que diz que a maioria das pessoas, o maior medo que existe no mundo, mais do que de morrer, mais do que de ser picado por um inseto, é o medo de falar em público. Então, quando eu entendi que as outras pessoas também tinham medo, eu falei, opa, tô no mesmo barco. Isso já me deu uma confiança. Eu falei, legal, todo mundo tem medo, então não tô tão ruim assim. E aí eu comecei a buscar me desenvolver. Então, há um instinto mais forte no ser humano do que vencer, que é o medo de fracassar. Tem muita gente que deixa de agir por medo de fracassar. Eu adoro aquela frase que a ação cura o medo, Entende como é que funciona esse estímulo? Que legal isso aqui, Se você entender como funciona fisiologicamente, você consegue começar a controlar. Depois que eu tive acesso a essa informação, eu já me identifiquei nessa situação várias vezes e eu tendo esse conhecimento, eu consegui lidar de uma maneira melhor. Então, olha como é que funciona. Quando você recebe um estímulo, você vai ter que falar em público, você vai ter que fazer algo que te gera uma sensação desconfortável. A primeira coisa, reações instantâneas, agressão ou fuga. Ou você agride ou você foge. Qual que é o próximo? Quando você começa a desenvolver isso. Quando você começa nós somos seres racionais, né? A gente precisa entender o que está acontecendo. Isso aqui é coisa de bicho, né? Então, legal, ser humano. A gente começa a ter uma resposta interpretada. Você consulta experiências vividas e aí você começa a ter medo, coragem, raiva, amor. Então, você passou por uma situação de estresse uma vez, alguma coisa, sei lá, pegando esse exemplo de falar em público, que é o que eu estou falando. Puxa, uma vez eu passei vergonha, fui falar em público e as pessoas me satirizaram, alguma coisa. Você precisa começar a tentar trabalhar isso para você superar.
E o último aqui, ó, quando você começar a ter o controle mesmo, ó, respostas elaboradas, processa informações, reações conscientes, padrões intelectuais, tudo bem. Eu estou passando nervoso, mas eu sei que isso é normal, vou criar uma estratégia para eu conseguir me controlar, e aí você começa a se desenvolver. E aqui o último tema, ó, é como inspirar pessoas. Eu acho que esse aqui, ó, eu sempre falo que no nosso negócio a primeira coisa é você aprender. A segunda coisa é você aprender a ensinar. E a terceira coisa, se você quer ser gigante dentro desse negócio, você precisa aprender a inspirar as pessoas a agir. E hoje em dia ninguém mais age por ordem. Esquece essa história de chefe. Eu adoro essa frase aqui, ó. Para mim essa frase ilustra bem o que eu disse aqui, ó. Se você quer construir um navio, não chame as pessoas para juntar madeira ou atribua-lhes tarefas e trabalho, mas sim ensine-as a desejar a infinita imensidão do oceano. Então, qual que é a reflexão que eu faço dessa frase com o nosso negócio? Ninguém aí fora quer se desenvolver, quer realmente, não é isso que as pessoas querem. As pessoas não querem convidar outras pessoas, as pessoas não querem ter que sair por aí vendendo produto. As pessoas querem o estilo de vida que esse projeto pode te proporcionar. E se você quer que as pessoas estejam com você nessa corrida, você não precisa passar tarefa para ela. É uma coisa que acontece muito comum com pessoas que estão começando a ter um resultado. Elas começam a dar ordens. E a grande sacada é você inspirar a pessoa a querer também desfrutar desse mesmo estilo de vida que o projeto pode proporcionar. Fabião, ainda temos tempo para pergunta ou me estendi demais? 2 minutinhos. Tem alguma pergunta boa aí? Tá aqui, tem alguma coisa? Faz aqui, então. Deixa eu fazer aqui. Quem que é essa pessoa aqui? Como identificar o perfil da pessoa para desenvolver o negócio e para o consumidor? Para o consumidor? É isso? Diferencial. Quem é voltado para negócio e quem é voltado para consumo. Legal. Independente da pessoa, eu identificar que o perfil dela é só produto, ou é produto e negócio, ou é só negócio, eu sempre vou com a meta de falar tudo, de falar dos produtos e de falar do negócio. Quando você começa a falar com a pessoa, fica muito claro o que ela está interessada. Quando a pessoa começa a fazer perguntas do produto, dá atenção, ela fica mais atenta, você começa a perceber o que ela mais quer, e aí você dá foco no que ela quer. Muitas pessoas que eu fui conversar, elas tinham um foco muito no produto. Ah, o produto, não, esse negócio eu não gosto, esse negócio eu não gosto, esse negócio eu não gosto. Hoje em dia são pessoas que fazem o negócio para valer e começaram a gostar do projeto. Então, cuidado para você não pré-julgar as pessoas aí com algo, não, essa pessoa é isso, nunca se sabe. Faz o seu papel, mostra o plano, mostra o produto e deixa a pessoa decidir. É isso? Maravilha. Tem um recadinho final aqui? Isso. Por favor. Acabou? Acabou. Salva de palmas. Caramba, então. Só guardar aqui um pouquinho. A salva de palmas, Roberto! Aê!